Tarde. Boa noite, galera. Boa noite. Nossa, minha voz é criança nesse jogo. Beleza, então hoje vamos falar sobre a curva de aprendizagem do JavaScript. Então vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho 5 anos de front-end já. Eu programava antes disso ainda, mas que eu decidi que queria front-end mesmo já faz 5 anos. Eu sou formado em design gráfico pela Uni Curitiba. Já trabalhei com Angular 1.5, 2, 3, 4, 5, 10, 16, não trabalhei ainda. O React também, em produção. E atualmente eu trabalho no Camera Hot, que é uma empresa que é um produto que a gente tem, é uma plataforma web de transmissão ao vivo de camgirls, de conteúdo adulto e pornografia. Tá? Temos várias. Para os dois, as duas coisas que vocês estão imaginando, tá? Fazer transmissão e ficar com cuidado. Tá, então o que me inspirou a fazer essa palestra, na verdade, foi um repositório no GitHub que nem tem código, é só uma imagem PNG lá, que tem um roadmap do que você deve estudar primeiro quando você vai aprender desenvolvimento web, tá? E nesse caso aqui eu vou mostrar o front-end. Então tem essa partezinha ali, do gráfico que o rapaz montou ali, que fala que se você for aprender React, você tem que aprender Redux, se você for aprender Vue, você tem que aprender Vuex, se você for aprender Angular, você tem que aprender o RxJS. Porque nem Angular que está em vermelho ali é o Angular 1.5, que hoje em dia já faz mais muito sentido estudar. Mas antes disso mesmo, antes de chegar nessa parte lá do gráfico que o cara montou, tem essa partezinha que é um pouco importante, que são os básicos do JavaScript. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá. Então, basicamente, essa aqui é a minha linha de curva de aprendizado, cada um tem a sua, tá? Mas como eu comecei aprendendo jQuery, né, claro, HTML, CSS, e do nada já fui para o jQuery, não teve nem JavaScript. Só colocar o dólar lá, abrir uns parênteses, começar a selecionar os elementos muito pouco. Começar a fazer umas animações. Depois disso eu fui para o Angular, que a sintaxe é bem distante do JavaScript, você não conseguia entender porque tinha que fazer uma ligeira repeat, ao invés de um for, para renderizar uma lista, algumas coisas assim, que dificultam realmente o aprendizado do JavaScript. Aí depois que eu passei muito tempo no jQuery, quase 2 anos com o Angular também, daí que eu fui realmente aprender JavaScript. Daí eu não queria mais aprender JavaScript, e fui voltar para os ferramentas das bibliotecas, para entender toda aquela parte de prototype, tudo mais, é muito chato, né? E eu sou uma pessoa que gosta de aprender coisas muito na prática, sabe? Eu gosto de ter teoria e conceito. Então fui lá, voltei para o Vue.js, aprendi um pouco de Webpack e um pouco de Node. E, gente, eu passei do jQuery, do Angular, JavaScript, Vue, Webpack, Node sem saber o que era uma promise. Tá? Então vocês conseguem fazer o que vocês quiserem, tá? Nessa vida. Aí depois eu fui estudar um pouco de JavaScript e caiu tudo, que eu tive que voltar desde o começo, entender o que era promises. Depois veio o S6, S7, S8, que eu aprendi um pouco de Babel também, transpilação de código e tal. E depois, quando eu decolei bastante, foi quando eu fui pro React, tá? Fiquei bastante tempo mexendo com React. Hoje eu trabalho com Vue, mas no React eu aprendi bastante coisa, principalmente sobre programação funcional. Né? E daí depois, quando a gente vai aprender o Redux, né? É aquela coisa, cara, não teve uma pessoa que eu conheci até hoje que pegou o Redux e falou assim, não, entendi. De primeira, sempre, cara, sempre tem problema. Você chega no Redux, tá? Não, você não está sozinho. Tá, então basicamente, o que a gente tem hoje são essas 3 bibliotecas, esses 3 frameworks, né? Whatever, que vocês quiserem chamar, eu vou chamar de ferramenta já quando dá feito. Então, porque é o React, o Vue e o Angular, tá? Mas você não vai conseguir masterizar nenhuma dessas tecnologias se você não aprender isso aqui primeiro. Tá? Então, primeiro aprenda JavaScript e depois você vai aprender o React, Angular ou Vue para não ter aquela curva de aprendizado ali, tá? Você está subindo, vamos fazer uma montanha, beleza? Então, quando eu pergunto para alguém, realmente, qual que é o problema que eles estão tendo, já estão fazendo um sistema, já estão dando manutenção e tudo mais. O problema que eles sempre têm, eles falam que é JavaScript. O cara entende o React, o ciclo de vida, a regra de negócio, da empresa e tudo mais, mas, cara, JavaScript o cara sempre está aplicando. Tá, então agora, a partir de agora, eu vou mostrar 7 conceitos que tem de fenômenos. Microfone mais próximo. Mais alto. Tá bom, vir lá atrás? Agora sim. Ah, ficou mais alto mesmo. Vou apresentar 7 conceitos para vocês de fenômenos que acontecem no JavaScript. Eu queria que vocês anotassem quais desses 7 que vocês já sabiam antes mesmo de eu falar, tá? Sejam sinceros, beleza? São 7, tá? Então, o primeiro são variáveis e o hosting, que do português é elevação ou elevar, vocês já vão entender o porquê disso. Tá, então o primeiro tipo de variável que a gente tem é var, a gente tem o let, const, vou explicar o var primeiro.
imagina esse código aqui, a gente tem um var meetup, que recebe uma string de Curitiba ali, a gente tem uma função que dá um console.log da variável que está de fora, a gente tem um make true ali dentro do bloco, a gente está declarando uma outra variável, meetup school igual a true, e daí por fora a gente dá um log e vai receber Curitiba DS ali, e lá embaixo a gente vai receber Curitiba true, mesmo que a gente esteja declarando a variável dentro do bloco do if, tá? Isso é importante você entender. E o que o JavaScript faz por trás dos panos? Qualquer variável que você cria, ele joga todas as variáveis lá para cima, independente da ordem que você criar as coisas. Se você criar function var, na ordem de interpretar, ele vai jogar todas as variáveis lá para cima, e depois ele vai criar as funções, tá? Então ele coloca lá aquele var meetup school lá, é a mesma coisa que você fizesse var meetup school igual ao undefined, tá? Então ele vai jogar o código lá para cima, vai dar o assign depois no true, e daí você vai poder dar o console.log no true lá. E se você der um console.log, mesmo antes de criar essa variável aqui, você vai receber um undefined, tá? Que não é o que acontece no let. No let, mesmo código agora, só que fazendo com let ali. Então, se a gente criar um let dentro do bloquinho do true ali, e se a gente der um console.log por fora, a gente vai receber um reference error, que quer dizer que esse meetup school não é definida. Não quer dizer que essa variável não é jogada lá para cima, tá? Esse aqui é o conceito do REST, de jogar as variáveis todas lá para cima. Não quer dizer que ela não é jogada lá para cima, ela é jogada também, mas ela não recebe nenhum valor, não recebe nenhum undefined. Tá? Eu não sei o que acontece com essa variável, tá? Vou perguntar para alguém mais experiente. E o último tipo de variável que tem é o const. Então, const, por exemplo, a gente tem um boolean lá, e se a gente tentar subscrever esse boolean com falso agora, a gente vai receber o syntax error dizendo que a gente não pode declarar novamente essa variável. Mas, se o meetup, por exemplo, a gente tem o atributo local e o valor Jupyter, a gente pode trocar, atualizar realmente o valor que está dentro desse objeto. O que parece meio estranho de primeira, porque você imagina que uma constante você não possa mudar, né? Mas como o JavaScript faz sentido, porque você não está redeclarando a variável, você está só atualizando o valor lá dentro, tá? Então ele vai deixar você fazer isso aqui. E no const, var, no let também você pode atribuir uma função, que é o que eu vou mostrar mais para frente. Tá? Então, basicamente, o var ela tem o escopo dela limitada a uma função, o let limitado ao bloco, e a const limitada ao bloco também, mas ela não pode ser declarada novamente. Lembrando que ela pode ser atualizada se ela for um objeto. Beleza? Anota aí quem já sabia. Agora, event delegation e bubble. Imagina que você tem um card, tá? Você tem um card por fora ali, tem uma imagem, um texto e um botão de fechar. Mais ou menos nessa estrutura HTML aqui. Button, IMG e tal, e um outro botão dentro desse botão de fora e um texto ali. Se a gente criar um seletor para o card ali, criar um seletor para o close, adicionar um evento no card e um evento no close, o que vai acontecer? Quando a gente clicar no card de fora, ele vai propagar o evento para todos os fios, tá? Para todos os elementos fios. Agora, se a gente clicar no botão de fechar, lá dentro, o que vai acontecer? Ele vai dar um console.log na função dele, que é o click get closing button ali, e depois ele vai logar lá de fora. O que está acontecendo? Está acontecendo o event delegation e bubble ali. Quando você clica no button card, ele está fazendo o event delegation, está propagando o evento dele para todos os fios, e depois no close ali ele está fazendo o bubble, tá? Que vai jogar todo o evento lá para cima. Ele vai acionar a função dele e todas as que estiverem em cima. Se tiver um evento no IMG também ele vai fazer, no ponto a gente vai fazer também. Então, como que a gente faz para prevenir isso, né? A gente pode colocar essa linha ali, que é o event.stop propagation. E aí, realmente, se a gente adicionar um evento no button, ela não vai ser propagada lá para o fio, tá? Segundo conceito. Né? Quem já acertou os dois aí? Um pouco, né? Não vai ter esse 7. Beleza, a gente tem a diferença entre event.target e a diferença entre event.currentTarget. Tá? Então, imagina que a gente tem a estrutura HTML aqui que vai renderizar esse botão aí, que tem o IMG e o span dentro. Agora, se a gente criar um seletor para o BTN lá em cima, adicionar um evento de clique nele, o que vai acontecer? Se você clicar exatamente na estrelinha amarela lá, ele vai retornar no event.target a estrela em si, não o botão. E se você clicar no texto, ele também vai retornar a tag span ali como um dessa função.
E o event.currentTarget é realmente o elemento que você está adicionando o listening. Tá? Beleza? Não, inverso. Não, currentTarget é o que você adicionou o evento. E os que você clicar ali dentro vem como event.target. Que bom, não sabia disso. Tá, aí o próximo aqui é o Function Declaration Expression. Qual que é a diferença entre você fazer uma função nomeando ela ou fazer uma função anônima e atribuindo ela a uma variável, independente se for const, var ou let. A diferença entre esses dois aqui é que você não pode usar o meetup expression, por exemplo, executar ela antes mesmo dela ser declarada, porque aquilo que eu expliquei agora há pouco, que não entra naquele conceito do hoisting lá, ele entra, né, ele é jogado a variável lá para cima, mas ela não é atribuída nenhum valor. Então você vai receber um defined ali. Outra coisa que a gente poderia fazer também nessa meetup expression aqui é fazer uma arrow function, ao invés de estar fazendo uma função ali, criando o próprio this, né? Que é o próximo conceito que eu vou falar. Arrow function. Estou indo muito rápido? Tá dando pra isso. Arrow function. Imagina que a gente tem um objeto lá, meetup, beleza? A gente tem um local Jupyter, a gente tem um outro método ali, setLocal, que vai receber um novo local para o evento. E dentro dessa função ainda a gente tem uma outra função, sendo atribuída uma variável pdTlocal uppercase, que vai pegar o novo local também, e vai setar this.local no local que a gente passar, que no caso é terra, aqui, earth, e vai colocar o texto em caixa alta, seria a gente vai executar essa função. Se a gente executar essa função, der o console.log no meetup.local, depois a gente setar o lugar para earth, o que vai retornar para a gente no console? Jupyter, earth ou undefined? Quem fala undefined aí? Tal. Jupyter. Por quê? Porque na função setLocal ali, aquela function ela tem o próprio this. E quando a gente está criando aquela outra função, o pdTlocal and uppercase, aquele function ali que a gente está atribuindo tem um outro this. Eles não estão no mesmo escopo. Tá? Então, como que a gente faria para resolver isso? Com as arrow functions. Agora lá a gente tem uma arrow function, o que acontece? Esse updateLocal and uppercase não vai criar o próprio this. Ele vai estar reutilizando o this de fora do setLocal, beleza? Então agora, se a gente der o setLocal lá, na console.log, o que vai retornar? Jupyter, caixa alta, earth, caixa alta ou undefined, caixa alta? Undefined? Undefined de caixa alta. Tá, vamos entender o que está acontecendo. A gente tem, calma, a gente tem o setLocal ali, function recebendo new local. A gente vai passar o parâmetro new local para essa outra função que a gente está criando ali dentro. Beleza? Daí a gente tem a arrow function para manter o mesmo escopo do this, do setLocal. Tô brincando, da earth sim. Galera, assim, caralho, como é que virou undefined, velho? Mas eu imaginei que poderia ter dado um byte ali que tava no negócio. O React mesmo. Depois eu vou mostrar o exemplo com Vue, tá? Só para mostrar o quão importante é a gente saber esses exemplos básicos para não escrever mais código quando a gente está realmente chega no nível de estar dando manutenção no código de algum framework ou código técnico. Tá? Então, arrow function no React. Imagina que a gente tem uma classe lá, escrevendo no React com componente, código básico. A gente tem um state ali, com o atributo focus e está sendo atribuído false. Aí a gente tem um método setFocus, que vai dar um this.setState, que é aquele método do React para atualizar o estado do componente. E vai atualizar isso para true. Esse código aqui vai funcionar? Ele vai setar o focus para true? Não. Por quê? Tá. É só em JavaScript, tá? As outras vão funcionar. As linguagens, todas as outras vão funcionar. Porque esse setFocus daqui, essa sintaxe que a gente pode escrever bonitinha assim é por causa do Babel, tá? Mas no final ele vai colocar setFocus, function, aí pronto, já tem o próprio escopo, já não vai estar compartilhando o mesmo escopo do class lá. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Geralmente a galera coloca nos artigos lá. Cria um construtor, dá uns super props ali, para pegar todos os props do React Component. Aí a gente vai fazer a função setFocus ali, ser igual a ela mesma, mas fazendo um bind por isso. Tá? Daí sim, ele vai executar no escopo certo. Mas pode usar como arrow function, setFocus, porque ele já passa no texto. Exatamente, agora você já sabe. Só que para que você vai adicionar tipo, essas 4 linhas de código? Você poderia simplesmente fazer uma arrow function ali e compartilhar o mesmo diz da classe. Tá? No Vue, vamos lá. No Vue a gente tem o data ali, retornando o input focus ali false. E aí quando monta o componente a gente vai criar um seletor por input. E quando ele for focado a gente vai setar ele para true, beleza? Esse código vai funcionar.
vai setar para true? Não vai. Por quê? De novo, porque o mounted ali... Vou voltar. Porque o mounted ali, lembra que o Abel que deixa a gente escrever assim, mas ele vai fazer dois pontos function, que tem o próprio this, e no event list a gente está criando uma função anônima também que tem o próprio this. E a gente não está acertando nenhum input poucas do lado. Né? A gente não tem esse atributo. Agora, o que a gente poderia fazer? Pode criar, que geralmente eu vejo a galera faz, né? Cria uma variável self-list para manter o contexto e lá dentro a gente vai fazer self.input.true. Beleza? Vai funcionar. Mas para que você vai fazer isso se você pode ter uma error function? Faz a error function ali e mantém o this da função lá. Beleza? Quem não sabia? Quem que acertou 5 até agora? Assim? Voltando a estudar, galera. Um pouco mais esse básico. Eu também não sabia. Antes de fazer a palestra. Agora o set timeout. Isso aqui é legal. Imagina que a gente está dando o console log em 1, 2 e 3 ali, sincronamente. E o console vai retornar para a gente. 1, 2, 3. Agora, a gente tem um timeout com o tempo 0 mesmo. 0. E vai dar o console.log 1 dentro dela, daí fora. 2 e 3. O que esse aqui vai retornar no console para a gente? Qual ordem? 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 2, 1. Qual ordem vai? 2, 3, 1. 2, 3, 1. 3, 2, 1? 2, 3, 1. 2, 3, 1, por quê? Porque no mesmo nível de execução, se o JavaScript vê que tem uma função assíncrona, ela vai deixar para fazer depois de tudo que é síncrono, tá? Então, outro exemplo de timeout. Isso aqui é básico. Ó, a gente tem uma função setTimeout com 1000 milissegundos ali, outra com 500 milissegundos, dando console log 2, e outra dando 250. Se eu rodar isso aqui, tá? Primeiro lá 1000, depois 500, depois 250. O que isso aqui vai retornar no console pra gente? Em qual ordem? 1, 2, 3. Estão manjando, cara. 3, 2, 1, vamos vai. Tem que ter, cara. Porque daí a galera pensa assim, nossa, vai dar parte mesmo. 3, 2, 1. 3, 2, 1, por quê? Porque o JavaScript não vai esperar que um timeout resolva para que o outro execute, tá? E não vai esperar, ele vai executar tudo uma vez só. Então, o primeiro que vai ser executado depois dos 250 milissegundos, o outro depois de 500 milissegundos e o outro depois de 1000. Na verdade, isso tem uma relação entre eles. Tipo assim, o primeiro console declarado, ele coloca na máquina lá, no event loop, e aí depois ele coloca o segundo e depois o terceiro. Aí que ele vai pro tempo. Qual o menor? 250, depois 500 e depois 1000. Então ele coloca um atrás do outro e depois ele vai pro tempo. É isso aí. Beleza, vamos ver o que mais tem. Não, mais tem. Beleza, clonar array objetos. Aqui também. Veja a galera pegando nisso aqui. Tá? Então imagine que a gente cria uma variável, um array ali, com 1, 2, 3 na lista. E a gente cria um outro array clonando o array de cima lá. Beleza? Agora, a gente vai adicionar um novo item na primeira lista. E a gente vai dar o console.log na segunda lista. Tá? Na segunda lista. A gente está adicionando o item na primeira lista, dando o console.log na segunda lista. Vai retornar no console log na segunda lista. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, undefined. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, por quê? Porque array, objeto e função do JavaScript não são tipos primitivos, tá? Então o que acontece? A gente trabalha com referência. O que isso quer dizer? E quando a gente está dizendo que o array 2 é igual a array, ele está dizendo que vai usar a mesma referência. E não que a gente está clonando aquele array lá, tá? Então como que a gente faria para resolver isso? Ou a gente pode usar um array.concat passando nenhum array, ou a gente pode usar a sintaxe do S6 ali, que é o spread operator ali. 3 pontos ali, realmente ele vai clonar aquele array. E se a gente adicionar um novo item na primeira lista, a segunda lista vai estar intacta, beleza? Mesma coisa para o objeto. Vamos lá. A gente tem um objeto lá, que é o local Jupyter. A gente vai criar um segundo objeto, apontando lá para o primeiro. Vai trocar para o local do primeiro objeto para a Terra, e daí a gente vai postar o controle no segundo objeto. O que vai acontecer? Vai retornar Jupyter, Earth, undefined. Alguém pensou no undefined? Tá? É uma resposta. Earth, tá? Porque a gente não clonou de fato, a gente só está apontando para a mesma referência. Então como que a gente faria para resolver isso? Ou com o objeto assign, tá? Ou com a spread operator também, fazendo ali a sintaxe do S6. Fechou, galera? Quem que acertou 7 aí? Levanta lá, o 7. Quem acertou 6? Às vezes não vale, que já tinha visto essa palestra aqui. 6.
3, 2, 1. Alguém não está querendo participar, porque eu não vi todas as mãos aqui do. Tá? Beleza, mas eu vou pedir que vocês acertaram umas 5. Deu uma define, né? Eu botei aqui uma define. Tá, galera, então onde que eu recomendo que vocês estudem essas coisas de JavaScript? Eu recomendo que vocês vejam esses dois cursos do Udemy aqui, caso vocês queiram ir mais a fundo, né? Que é o primeiro ali, o Understanding the Weird Parts, tem no YouTube lá, e aquele do ES6 e Complete Developer Guide, beleza? Recomendo também que vocês vejam alguns canais do YouTube que tem, que são bem bons, que esse TechSith aqui, que esse cara ensina bem o que é Clojure e Prototype on Inheritance. A gente tem o BrasilJS também, né, do UpTuts, o WesBoss, esse WesBoss aqui também tem uns cursos bem bacanas, de React, de Node, bem massa. E a gente tem esses canais do Google Developers, Netflix UI Engineering e o Facebook Developers. Esse Netflix e o Facebook, eles falam mais sobre o React, tá? Se você quiser um JavaScript um pouco mais todo, vai nesses 4 aqui. Mas agora que a gente sabe o lugar onde a gente tem que estudar, agora a gente vai para um lugar onde a gente não tem que estudar. Vocês não vão aprender JavaScript na faculdade, isso eu tenho certeza. Não vão conseguir se aprofundar, tá? Isso não quer dizer que vocês não tem que fazer faculdade, tá, gente? Vocês não vão aprender JavaScript lá. É isso, galera. Alguma pergunta? Undefined?